Se as pessoas pensam que trabalhando com influência você vai ter metade dos seguidores que eles têm, mentir. Yo, vamos começar mais um episódio. O cara tá alegre por ser convidado daqui da Who Talks. Então, estavam com saudades, mas já estamos de volta. Então, vocês têm de seguir o nosso canal como têm feito das vezes anteriores. Hoje parece que a nossa boss Denise tem aí um microfone novo, não é? Bem. As condições melhoraram. Toda sorridente. E já ouvi dizer que quando ela crescer vai ser muito má. Ei, Não é? verdade. Então, para quem está a acompanhar pelo YouTube, subscreva o canal. E para quem está a ouvir pelo Spotify, deixa o seu like, subscreva o canal, ok? E ajuda-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos, ok? Nós estamos na Who Talks e hoje nós vamos falar com o nosso boy Lord. O videomaker que faz tudo acontecer, mano. Como estás? Eu estou tranquilo. Então, é uma honra ter-te aqui. Não só pelo facto de tu trabalhares aqui também, porque dás aquele suporte fixe. Não é baju, mano. É verdade. Isso aí. Sabe? Isso aí. Aqui não é o Pepele. Então, conta-nos aí como é que tu estás. Tô tranquilo. E a vida vai andando. Mas estás muito alegre, o que é que se passa? Sou feliz. Ah? Sou feliz. Mas essa felicidade vem de quê? Pá, Será que tens uma Denise na tua vida? não é sobre isso, né? A minha felicidade, sinceramente, não depende de uma Denise. Eu sou feliz porque eu tenho pessoas que me fazem feliz e estar ao lado de pessoas que eu amo transmite uma energia fixe. Mas vamos aqui dizer, pô, quem é o Lord? Tu és videomaker, também tens desenvolvido, tenho visto no YouTube tu a fazer documentários, mano. Prontos, Lord Overmakers. Eu sou fotógrafo, sou designer gráfico, mas atualmente tenho aprofundado de forma mesmo intensa o lado cinematográfico, ou seja, produzo curtas-metragens, documentários e conteúdos similares. Uau, mas pô, quando é que tu tivesse o desejo de começar a fazer isto? Prontos, por acaso eu estava a ter uma conversa com alguém ontem e essa pessoa perguntou. Eu comecei a fazer filmagem de forma mesmo profissional há 1 ano. E a curta-metragem, documentário, são coisas que aconteceram por consequência. É aquele tipo de coisa que tu vês que já estava dentro de ti. Como assim? Por quê? Os meus pais criaram-me para ser um rapaz, se calhar que um nerd, digamos assim. Só que quando eu tinha já 17 anos, eu comecei a desenvolver outros desejos. Eu comecei com design. Depois do design, comecei a fazer fotografia. E depois, aquela cena de, tu fazes sempre fotografia, não fazes vídeo. Comecei a fazer vídeo. Só que de lá para cá, eu comecei a sentir uma paixão inédita por vídeos que sinceramente eu não consigo explicar. Mas é uma consequência. Quem começa como designer acaba também trabalhando em vídeos e pegando fotografias e tudo mais. Isso, sinceramente, é uma consequência, mas isso depende muito da pessoa. Tem pessoas que sentem-se limitadas. Eu conheço pessoas que são designers, mas não fazem fotografias nem vídeo. Pois, embora tenham uma capacidade ampla de opinar a respeito desses conteúdos, mas não fazem. Mas tu sentes que aquilo que tu fazes, de certa forma, tu fazes com paixão? Porque tu referias aqui, no caso dos pais, vamos lá aqui começar um pouquinho sobre os pais. Porque aí é o princípio de toda a coisa. É verdade. Porque eu acredito que tu não tiveste esse desejo desde pequeno. Sinceramente não tive esse desejo. Se eu disser que é algo que eu já nasci começando a fazer, isso é mentira. É mentira mesmo. Não digo que foi consequência do design e foi uma escolha, estás a ver? É algo que depois de um tempo aquilo já estava dentro de mim. E também por quê? Porque eu venho analisar, o meu pai é um cara que sempre me colocou assim muito National Geographic. Eu não gostava. Passa-se muita coisa no clichê. Eu não gostava, o meu pai sabe.
Tipo, eu quero assistir filme, ele chega e ele já era aposentado na época. Ele ficava de manhã até tarde assistindo National Geographic. E tipo, são coisas que quando eu tinha 11, 12, 13 anos não faziam muito sentido para mim. Mas hoje quando eu vou em campo fazer uma curta-metragem ou vou fazer algum vídeo, tudo aquilo que eu aprendi vendo, eu consigo reproduzir. E eu acho que isso é algo muito fantástico. Mas não achas que o teu pai já estava a começar a colocar algo em ti? O meu pai, nós sempre tivemos uma relação muito fixe, porque desde pequeno eu não tive assim muitos amigos. Então nós éramos muito amigos e era o que ele mais fazia. O meu pai era alguém que ficava a assistir filmes. Praticamente eu tenho os mesmos vícios que ele. Mas eu não acredito que o meu pai, naquele exato momento, me estava a colocar na mente ou a me impulsionar a fazer isso. Porque os objetivos eram bem diferentes. Eu cresci para ser professor. Eu comecei a dar aulas. Na época o meu pai tem uma explicação, até agora tem. Eu comecei a dar aulas com 11 anos. Uau, Yeah. então já eras nerd. Tipo, a minha vida, eu tenho uma curta-metragem que eu falo, a vida me obrigou a crescer. Por quê? Porque o meu pai me dava aulas, me batia para aprender, para dia seguinte eu ensinar outras pessoas. Estás a ver? Porque filho do professor não pode ser burro. Depende. Não depende, né? Mas no caso do meu pai era, tipo, ele me batia mesmo, bué. Para eu ser mesmo, eu digo que a minha inteligência foi adquirida. Simplesmente para ter um exemplo. Sim. Yeah. Depois daí aquilo começou a fluir, depois de um tempo, e eu gosto muito de ensinar até agora. Yeah. Já não dou mais assim disciplinas curriculares ou acadêmicas, como dizem, mas eu dou aulas de fotografia e tal. Eu gosto muito de passar o conhecimento que eu tenho. Sinto-me bem em transmitir isso. Gosto muito. Então sentes que desde pequeno, pô, o teu pai contribuiu bastante para que você chegasse onde chegaste agora? Sim. Pois embora houve mesmo uma desavença enorme, digo, por parte da minha família, né? Quando eu decidi fazer audiovisual, imagina tu estares a criar um filho que ele vai ser professor e tal. Aos 17 anos, eu terminei o médio com 17 anos, tinha que entrar já na universidade, aquele sofrimento todo, e depois você vê que o teu filho, que tu crias com tanto sacrifício, decide fazer fotografia. E por quê? Porque, mano, nesse tempo, acho que agora já tem pessoas que vivem da fotografia. Acho que em 2017 não se via muito isso. Então, aquilo, para os meus pais, parecia que eu estava a quebrar aquilo tudo que eles construíram. Mas, independentemente das decisões que eles tomaram ou do posicionamento que eles tiveram, eu decidi fazer o que eu queria. Mas qual foi a posição da tua mãe com base no teu desejo? Bem, pelo simples fato de eu ter decidido sair de casa, os meus pais tiveram mesmo bué tristes comigo. Mas acho que agora eles já entendem. Mas naquela época, mano, era como se eu estivesse a fazer a pior coisa do mundo. Mas o que é que te impulsionou? Tipo, tu vou sair de casa. Por quê? O que é que tu achas que estava errado naquela fase para que tu deixasses o teu conforto para criar uma nova etapa? O que é que acontece? Em 2017 e 2016... eu e mais alguns amigos criamos uma espécie de empresa, uma mini empresa. Na época chamava-se Imagination. E 2020 nós fizemos uns contactos. Nós já estávamos a fazer dinheiro. Depois foram à falência. Claro, éramos crianças. Tipo, 2020 eu tinha acho que 17 anos ou coisa parecida. E o que é que acontece? Nós temos uma entrevista com Delcio Dólar. E era na época da Covid. Eu pedi ao meu pai que tinha que sair e tal, essa coisa toda. E às 17 horas tinha que voltar. Eu fui, fiz as fotografias, estava bem entusiasmado, mano. Era o Delcio Dólar. Era na época que TRX e tal estavam a bater. No tempo do Covid?
Yeah. No tempo do Covid, tipo, era na época em que Tempo do ouvia-se já mais não o... era mais Uhum. tão sonante. Mas era o Até tempo... X. Já não. Já não, né? Mas era o tempo que... Até o X e o Deus Dólar começaram a fazer muito barulho nos colégios. Acho que 2012 2000, adiante. Sim. Sim, mas 16, não sei bem, né? Mas é exatamente naquela época em que estávamos a falar Eu de acho que New School. este Deus Dólar que tu viste em 2020, 2019, no tempo do Covid, era um Deus Dólar falso, não era o original. Não, era o Deus e o dólar. Ele, tipo, se calhar já não tinha mais o base, né? Mas para mim foi a minha primeira vez a ter o contacto com E ele. essa TRX que tu te referes, qual é? Bem, eu estou a dizer TRX mesmo de TRX de agora, no sentido de... E aí ele já era TRX em 2020, essa coisa toda. Claro. Estás a ver? E aí então eu era designer. Então trabalhar com esses Wish dava base. Claro, Naquele claro. tempo um gajo era ainda o puto do base, de querer base. Não é muito pelo dinheiro. Então, eu pedi pro meu pai cedeu, eu fui. Só que o meu pai tem uma cena, quando eu chego tenho que avisar. Tenho que ir, tipo, saudar para ele saber a hora que eu cheguei. Na época, no mesmo dia eu cheguei, o meu pai estava a dormir. Cheguei e fui ferrar. 20 horas, meu velho tá me acordar. Fazer bué de barulho comigo, me falar bué de mamo sobre fotografia. Você tem que decidir se vai estudar ou não sei lá quê. Enquanto você estiver na minha casa, tens que fazer o que eu mandar, estás a ver? E meu velho falou boas cenas assim. Pausei. Parei um Tudo, é pouco. como qualquer filho, pô, quer matar o meu sonho, mano. Yeah. Tu não acreditas naquilo Era, que eu acredito. era, Tu não yeah, vês aquilo era. que eu costumo ver, estás a Era entender? exatamente Porque na isso. fotografia tu realmente vês muita coisa. Yeah. Era aquilo. E, mano, depois daí eu dei um slow, dei um pause. Continuar a fazer design e essa coisa toda. Mas eu já estava a juntar meu dinheiro. Uau. Já estava a juntar meu dinheiro para pegar, alugar a casa. Esse show tá. Demorei mesmo um tempo. Aluguei uma casa no Benfica. Comprei minhas cenas básicas. No dia 18 de setembro, lembro-me como se fosse hoje, às 10 horas, num domingo. Tipo, a minha mãe já estava... Mas as pessoas quando dizem lembro-me como se fosse hoje, mano, hoje não são 10 horas. Que dia é hoje? Hoje são 7. Hoje é dia 7, mano. Tu estás a falar do dia 18. E também não são 10 horas. Mas, tipo, é para transmitir que aquela data era mesmo... É bem importante, bem impactante para as nossas vidas. Isso é o dia 18. Tá bom, dia 18. A minha mãe já estava a desconfiar, porque eu arrumei as minhas coisas, coloquei na mala e tal. Eu coloquei os meus pais sentados, os meus irmãos. Naquele dia nem fui à igreja. Eu disse, mamãe, papá, estou a sair de casa, assim. Os meus pais não ficaram surpresos com o que eu disse. Me deram dicas. A última coisa que o meu velho me disse naquele dia é: cuidado com as damas. O dia que você vê uma dama que chega na tua casa, hoje deixa uma blusa, uma saia, e depois você vê que essa dama tá a trocar roupa na tua casa, sem ter que ir para casa dela, morreste, aí manteste, meu filho. Mas aí já é um outro assunto. É um assunto, mas tipo, foi das coisas mais, tipo, que eu lembro, né? Porque o meu pai me disse, tá bom, todos nós seguimos esse caminho e continua. E aí depois, mano, continua a minha vida e hoje eu tô aqui. Já fazem 2 anos que eu saí da casa dos meus pais só porque quero viver do audiovisual. Nunca tiveste impressão de que, pô, preciso voltar para a casa dos pais? 3 primeiros meses foram Difíceis. Primeiro por quê? Porque quando eu aluguei a minha casa, os meus amigos iam para a minha casa, comiam. É normal, isso acontece bastante. É normal. Fazem mas só teste que... também de sofá em tua casa. Não. Graças a Deus nunca permiti isso. Mas é aquela, estás a ver? Tá a comer e você já tem marcado a comida. Comprei um cartão de ovo, vou comer um ovo por dia, dá até dia 30.
Mas teu amigo chega, pega, abre a arca e não sei lá o que, eles vão. Mas nós já passei mesmo mal, ele estava a jantar pão com abacate. O pão com abacate é até normal. Não, é normal quando você quer comer. Imagina uma situação em que tu não podes comprar outra coisa, mesmo só Agora pão imagina com uma abacate. situação em que você nem tem dinheiro para comprar nada, nem tens nada para jantar. Só Yeah. água, mano. E água é de graça. Chegas aí na torneira, é só abrir e tem. Mas acredita, para alguém que saiu do conforto dos pais, eu comecei a passar fome quando saí da casa dos meus pais. Eu nunca passei necessidade na casa dos meus pais. Nunca. E ainda passas por essas necessidades? Tem vezes mesmo que passo porque a vida tem altos e baixos e um dos problemas também tem a ver com a gestão financeira. E também tem aquela cena dos clientes. Tem cliente que quer te pagar hoje, diz que vai te pagar hoje, vai te pagar daqui a um mês. Essa cena toda oscila. Mas hoje eu consigo colocar comida na mesa, pagar as minhas cenas com câmera mesmo. Só com câmera. Uau. E tu quando começaste, pô, tu tens um princípio. Que tipo de fotógrafo tu és? Porque hoje já não és simplesmente um fotógrafo. Hoje tu és, tu tens tu já és mestre. Tu és designer, tu és fotógrafo, tu és editor de vídeos. Daqui a dias vamos ver que já ficaste ladrilhador. Então, tu és versátil, estás a entender? Tu entraste para esse ramo e tu hoje começas a fazer muita coisa. Digo isto porque eu costumo ver-te a trabalhar. Sim. E, é muita coisa em uma só pessoa. Mas quando tu começaste, tu tinhas um princípio. Tu eras fotógrafo, fotografavas o quê propriamente? O que é que eu fotografava? Quando eu comecei era aquela cena de sessões fotográficas, uma menina daqui, você chega, fotografa, os amigos cantores, essa coisa toda. Comecei aí. Só que tem um problema, mano. Como é que eu entrei na fotografia? Eu tenho um irmão da igreja, ele chama-se Lúcio. Eu conversei com ele, eu ainda era designer. Falei com ele. Eu não sei o que ele sentiu nas minhas palavras, mano. Ficou apaixonado? Mano. Eu lhe falei que eu queria uma câmera. Uma semana depois, ele pegou o envelope com 200 mil kwanzas e me entregou. Compra uma câmera. Mas aqui a um ano, eu quero 250 mil kwanzas. Uau. Eu pensava que fazer foto é só chegar, clicar e já está, mano. Quando eu comprei a minha primeira câmera, Nikon D3100, mano, eu dei conta que não sabia de nada. E na época, eu nunca tinha pegado aquele dinheiro, os meus pais nunca tinham dado, assim, tipo, tamanha quantidade. Eu vi 2.000, mano, é muito dinheiro. E eu não sabia nada de fotografia, assim, mentia mesmo, bué. Tive que aprender. E aí entraram empecilhos. Quais? Eu tinha amigos que eu seguia para me ensinarem, mano. Tava aquele Wiki que tá te ensinar assim. Não tá te ensinar nada. Eu passei 3 meses, eu vivia por trás do CCB no Futungo, minha primeira casa. 3 meses, das 17 horas até as 20 horas a fazer fotografia na praia. Eu não sabia o que era isso, não sabia o que. Fotografar a natureza é muito bonito. Agora eu prefiro fazer isso. Mas agora imagina só, mano, alguém que está a fotografar sem saber conceito, sem nada. Eu demorei 3 meses para aprender, porque eu não sabia o que é isso, o que é aquilo. Mas quando eu aprendi, mano, foi o golo. Até hoje, uma das minhas qualidades que eu admiro é configurar câmeras. Estás a ver? Eu tenho amigos que já eram mesmo maus, gajos duros. Não me ensinavam, mano. Não me ensinavam. Eu sou fruto da internet, YouTube, mano. YouTube me ensinou. Tá vendo o Wiki chega e te fala esse mamãe, não, tá calma bom. aí. Não é o YouTube que te ensinou. Os canais que
estão dentro do YouTube, não é? Que estão listados por nomes diferentes. Estes, por sua vez, lançaram conteúdos e estes conteúdos foram muito importantes para você. E o YouTube foi muito importante porque é a plataforma que impulsionou isto. Sim, sim. E para vocês também é muito fácil. Nós, Whole Talks, também estamos no YouTube, Spotify, Amazon Music. É uma coisa muito simples. Basta clicar e subscrever o canal e tudo mais. Deixa o like. Hoje vocês têm o prazer de conversar com o Lorde. E vocês vão ver que ele tem muita coisa por contar aqui. Teste de sofá e etc. que vai se passar aqui. Mas é uma coisa engraçada que vai acontecer aqui. Mas conta aí. Estavas a te referir nesse processo que tu tinhas tido para chegar até onde chegaste com base a fotografias de natureza e tudo mais. Sim. E, mano, depois daí eu consegui o meu primeiro emprego na One Media. Fica no Morro Bento. E aí foi o ápice da minha carreira profissional. Foi com o CEO Jasper, né? A quem eu agradeço muito. Ele mudou ele profissionalizou o Lorde Rústico. Porque eu não sabia falar com as pessoas, com os clientes. Bem, saber, tipo, falar você fala, mas tipo, usar caríssimo, por favor, essas coisas todas. E ele até diz, o senso de comunicação, eu aprendi com ele. Depois entrou o Raul Muta na minha vida, mano. Raul Muta. Se hoje vocês veem um Lorde aqui, é graças ao Raul Muta. E tipo, eu digo uma cena, tu tens de saber. Não, se hoje eu vejo o Lorde aqui, é graças à tua mãe e o teu pai, que tiveram um bom gesto de planejar e ter um filho. E hoje tu estás aqui. Sim, mas só que tem um problema. Tu podes planejar algo. Se não tiver pessoas que acreditem em ti, tu não vais chegar muito longe. Claro. Estás a ver? Tu não vais chegar. Raul Muta foi uma pessoa que... Eu tive a conversa com ele, mano. Ele acreditou em mim e pagou-me um curso na Brainstorm Academy, que é uma academia brasileira, porque eu tinha problemas de coloração de vídeos. Ele pagou-me o curso. O Raul Muta não me conhecia. Mas ele acreditou nos meus sonhos. Quando eu gravei o meu primeiro videoclipe do irmão do Kid MC, Raul Muta estava lá. Ele disse, meu puto vai fazer. Eu não sabia nada. Eu cheguei e fiz. Raul Muta já fez coisas que eu esperava que, se calhar, meus amigos fizessem. Ele acreditou quando eu não acreditava. Uau, ele viu um talento em ti. Ele olha-me de uma forma que... Tipo, de uma forma profética. Em 2020 ele já via o Lorde de 2022, 2023. E eu nem via isso. Ele investiu em mim, ele pagou o curso. Uau. Eu ficava um mês na casa do Raul Muta, eu não tinha câmera, não tinha nada. Nem cama. Cama até tinha, tipo, tá dizendo em termos materiais para trabalhar, estás a ver? Porque o irmão dele, Luso, a quem também agradeço muito, tinha Colírio Studio. Depois eu entrei na Colírio Studio, que é uma produtora, e eu comecei a fazer os vídeos aí, e eles ajudaram-me no crescimento, estás a ver? Mas, e uma das cenas que eu quero mudar no mundo é, mano, aqui em Angola tem um problema. As pessoas acham que são detentoras do conhecimento, mano. Se eu ensinar pro Alain, vai estragar meu pão. Eu demorei. Tem uma ferramenta chamada Pen Tool no Photoshop, que é a ferramenta mais importante. Sabe, eu demorei quanto tempo para aprender? 2 anos, mano. Tem um brasileiro que ensinou aquilo em 5 minutos, mas eu já pedi pessoas para me ensinarem, mano. Eu fiquei assim, como é possível? E hoje eu luto, mano. Tu podes vir para mim, eu vou te ensinar tudo e mais alguma coisa que eu sei. As pessoas que eu já formei sabem, eu pego a minha pasta de documentos, de arquivos, de edição, tudo que eu uso, eu passo para a pessoa porque eu acredito numa cena. Você pode ter os mesmos arquivos, mas tu não tens isso. Eu tenho a ideia, estás a ver? Nós podemos começar a construir a casa com os mesmos materiais, mas não vai sair da mesma forma. E por que você não passa conhecimento? Não, eu sou fulano, não. Se eu lhe ensinar esse mambo, se eu lhe ensinar...
Não faz sentido. Se tu me mostrares a fonte onde tu vendes calçado, eu não vou acabar os calçados, mano. Por que tu não falas? Não, vai diminuir o cliente deles. Não, esquece esse mambo. Pô, Não. tenho 10 clientes, vou te passar uma informação valiosa, vou diminuir dos meus 10, vou diminuir para 5. É um pouco complicado, estás a ver? É um pouco complicado. Eu acho que Angola está como está porque existem pessoas ainda assim que acham que são detentoras. Isso diz de professores que acham que não, eu é que sei, mano. Esquece isso. Tem YouTube. YouTube forma pessoas. E, mano, eu não vejo sentido de tu guardares uma informação que se essa pessoa pegar e investigar, vai encontrar. Claro, o YouTube hoje tem muita gente. E também no YouTube tem pessoas que criam determinados títulos de uma determinada coisa que depois não acabam falando. Não acabam Para ganharem falando. visualizações. Sim, mas eu acho que. Por quê? Eu falei isso recentemente com alguém. O YouTube, na verdade, aquilo é só um cheirinho. Claro. Porque o conhecimento está no curso que eles dão, mano. No YouTube você vai ver como editar uma fotografia, vai dar 5 minutos, depois vai dizer, faz o meu curso. E você não quer fazer. Você vai aprender um pouco do canal do Alain e depois não sei o que, terá os conteúdos distorcidos. Faz um curso para você ver. 1 hora a te explicarem algo que muda a vida, mano. No curso dão segredos que nos vídeos não contam. Não Mas dá, também mano. depende. Há quem dá cursos grátis online e passa segredos chaves. Só que essas pessoas para serem encontradas não são assim tão fáceis. Tu tens mesmo de pesquisar. Tu tens de Bastante. pesquisar. Isso muda. Então, eu acho que um dos meus objetivos de vida é mesmo mudar esse paradigma, tipo, mudar esse pensamento. Não faz sentido eu guardar conhecimento aqui e morrer com ele para quê? É triste, Boss Denise. Então, tu no TikTok, gostas de passar essa ideia? Sim, sim. Estás com sono? Um pouco. É incrível. Muito cedo. Então, pessoal, vocês hoje têm o prazer de ouvir aquela voz no fundo, uma voz feminina que parece bonita e vocês não terão o prazer de vê-la. Mas para vocês poderem ver a Boss Denise, vocês têm de subscrever o canal da Who Moment para vocês acompanharem a rubrica dela, que é o Momento da Denise. Momentos da Denise, não é? Sim, sim. Que vai começar já com um episódio já incrível ali. Vocês também podem acompanhar a Bio, que é a rubrica do Just Them. Para vocês acompanharem estas rubricas, vocês têm que subscrever o canal da Who Moment, ok? E não só subscrevam também o canal da Who Talks, bem como o canal da Who Clips, para vocês poderem acompanhar todos os cortes do canal, ok? E bora, ajudem-nos a bater a nossa meta de 10 milhões de inscritos. Porque subscrever o nosso canal é uma coisa muito boa e é uma cena bem simples. Por quê? Porque tu, quando subscreves, tu ajudas pelo nosso crescimento. E não só, pode subscrever também no TikTok. Siga aí a Denise Guimarães no TikTok para tu poderes acompanhar os trabalhos que ela tem feito. Certo. Subscreva, deixa o like, tudo mais. E essa voz bonita que eu estou a ouvir aqui nos meus auriculares, e o Lorde também está a ouvir, vocês podem ter o contato primário, ok? E também vocês podem fazer as vossas doações, ok? Essas doações que vocês vão fazer para nós, vocês estarão a ajudar o nosso canal a crescer. Porque isto, de certa forma, começará a dar, como é que eu posso dizer? Começará a brilhantar mais coisas aqui. Hoje vocês vão ver uma tela diferente, vocês poderão ver uma câmera diferente, uma cortina diferente, um microfone diferente. Então, estes valores também serão retribuídos para vocês. De que forma? Nos próximos meses, nós vamos oferecer presentes para vocês, para todos aqueles que são subscritores da Who Talks, Who Clips e da Who Moment. Nós vamos comprar alguns telefones, bem como outros aparelhos eletrônicos, e nós vamos oferecer para aqueles seguidores que, de certa forma, tenham comentado aqui. Mas antes, claro, a nossa boss Denise vai primeiro pegar o telefone e depois vem o restante subscritores, ok? É mais fácil assim, mano. É verdade. Né? Fica feia, a boss Denise vai dizer... Com cachala. Com cachala, tô com cachala. Verdade. Hã? Não, também não vai nos expor aqui, eu tô cachala. Não, esquece isso. Não, mas... Nesse momento tá mesmo aqui a vibrar. Por quê? Desliga. Porque tá chamada. Envia uma mensagem.
Olha, e aqui parece que é ciúme. Nós estamos aqui, mas o Marcos não tem nenhum microfone. Ei, Yeah. Pepelé. Pepe Ele tá no fundo. Yeah. A voz de estar no fundo e tudo mais. Pô, e a esta hora o telefone quando chama é engraçado. Mas será que é mesmo a mamãe? Yeah, se calhar Pá, nunca sabe. Mas também é Existe. normal, a mãe é feriada, ela tem que verificar Não tem Nunca como mais. negar. Que tipo de verificações, meu Deus. o chip. Então, vamos continuar com a nossa conversa. Nós falávamos sobre a criatividade que o Justino tem, mas, pô, uma das coisas que eu fico a ver, não é? É que, normalmente, as pessoas desvalorizam muito quando tu dizes, pô, eu vou ser fotógrafo, porque nós pensamos que ser fotógrafo é simplesmente fotografar pessoas, é simplesmente chegar numa zona e tu vês pessoas e fotografar. Pô. E eu também já me perguntei, pô, como se ganha dinheiro com isto realmente? Porque, na realidade, a primeira informação que me aparece na mente é que tu ganhas dinheiro fazendo fotografias, é a pessoa que é beneficiada, te paga uma quantia e você consegue gerar um lucro e ao longo do tempo tu consegues te ajustar na vida. Mas, para além disto, existem mais coisas. Existem sim. Existem sites, bancos de imagem mundiais que pagam-te pelas fotografias. Eu tenho uma conta no Pexel, que faz parte dos 5 melhores bancos mundiais do mundo. Ou mundiais, né? Desculpa a redundância. O que é que aconteceu? Eu tenho 700 mil visualizações em trabalhos. 90% das minhas fotografias são destaque mundial. E tem esqueci o nome do outro banco. É que se alguém estiver interessado na tua fotografia, essa pessoa compra. Ok? Essa pessoa compra. E aqui em Angola tem também a União dos Artistas Plásticos, que tu vais fazer as tuas fotografias e vais vender, fazendo exposições. Tu Ok. podes vender uma fotografia, dependendo do conceito, a partir de 100 mil kwanzas, 200 mil kwanzas. E eu não estou a falar de fotografias que têm pessoas, paisagens, essa coisa toda. Então, existem inúmeras formas de ganhar com a fotografia. Muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, tem pessoas que vendem... As suas fotografias, né? São como wallpapers. Estás a ver? E sites pagam, WeTransfer paga, a Google Chrome paga por isso. E é mesmo dinheiro que você vê, a suíta mesmo, tá balem. Então isso é uma questão de... Eu acho que o pessoal aqui de Angola está muito desatualizado. E aquela questão de emprego é mesmo só para quem está no escritório, essa coisa toda. É mentira. Tudo para nós é um pouquinho superficial, né? É superficial, mas, óbvio, tem a Team Films. A Team Films, passando para o lado de vídeos, ela vai te cobrar no mínimo 10 milhões de kwanzas para fazer um spot publicitário de 30 segundos. Uau, pois eles faturam, mano. Agora a minha pergunta é, tu és doutor, tá bom, é especialista, cardiologista e tal. Em quanto tempo é que tu vais trabalhar em Angola para conseguir 10 milhões de kwanzas? Depende. Em uma operação cardiovascular posso ganhar essa quantia, dependentemente do Mas, paciente. that's the point. Dependendo do paciente. E da clínica. Tu sabes que nós temos déficits em termos medicinais. Um professor vai dar aula onde para ganhar 10... Eu não estou a falar 10 milhões mensais. Não, mas este é o teu ponto de vista. Sim, esse é o meu ponto de vista. Mas eu estou a dizer, mano... Existem professores que eles não conseguem fazer essa quantia em muito pouco tempo. Porque, de certa forma, nós também somos um pouquinho limitados. Sim, e o meu ponto é exatamente este. Estás a ver? Em 2021, quando eu estava a começar, eu tive contato com alguém que trabalha no banco e disse, olha, tu estás a começar a fazer vídeos e tal, faz o seguinte, eu como trabalho no Banco Atlântico, vou fazer isso e vão te pagar 5 milhões para publicidade. Mas tu tens que ter material. Eu não tinha, mano. 5 milhões de kwanzas na minha mão por causa de uma publicidade. Isso me motivou, bué.
Tá bom, existem pessoas que ganham mesmo bué de dinheiro, mas vamos supor, tipo, gravar 5 publicidades a cada 10 milhões de kwanzas num mês, tens quanto? 50. 50 milhões de kwanzas, né? Tá fixe agora. Escolhe aqui uma profissão, vamos esquecer marimbondagem. Escolhe uma profissão que te vai dar 50 milhões de kwanzas agora. Escolhe aqui, tipo, aqui em Angola. Certeira, 10 milhões de kwanzas. Por mês? Sim. É 50 milhões de kwanzas, tipo, o cálculo. É complicado. Mano, é mesmo muito dinheiro. E são coisas que não precisam acontecer muitas vezes. Se eu tiver... Não, mas há quem se calhar consegue fazer micheiro. Não, 50 Mano, milhões. ele vai fazer intermediação de uma casa que está a vender 300 milhões. Ele vai receber 10%, são 30 milhões. Depois vai vender mais uma casa que está a vender 200 Mas milhões. quantas casas ele vai vender em quanto tempo? Nós estamos a falar sobre tempo, que é precioso. Há homens que têm link. Tem link, mano, tem link. Mas tem uma cena. Mas o tempo realmente... Sim, o tempo. A questão é o tempo. Mas também para tu conseguires um contrato de edição de um spot publicitário que vão te pagar 10 milhões, não é fácil. Tu só precisas trabalhar. Reconhecimento vem com trabalho, mano. Tá bom. Tu antes não tinhas os materiais, supostamente, para fazer esse spot publicitário. E hoje? Hoje eu já tenho... uma entidade que te pagou até 1 milhão de kwanzas. Eu não consegui uma entidade que me pagou 1 milhão, mas eu já estava prestes. No ano passado a gravar uma curta-metragem que me ia lucrar 1 milhão e 500. Mas as entidades que tu trabalhavas, não é? Faziam esse combo. Recebiam quanto? Uma estatística assim, uma média. Bem, eu nunca trabalhei com uma empresa que ganhou, ou tipo que ganha 10 milhões de kwanzas por publicidade. Mas tem aquele ponto, e eu que faz videomakers como eu começarem a trabalhar de forma independente. Pô, tu vais fazer uma publicidade, tu é que vais editar, tu é que vais dirigir. Só porque tu estás dentro de uma empresa, nem 10% te vão pagar, vão te pagar o teu salário. Se o teu salário é 100 mil, se o teu salário é 100 mil, você edita um vídeo de 10 milhões de kwanzas. Esses 10 milhões de kwanzas não são teus, são da empresa. Estás a ver? That's right, tipo, é melhor. Muitos videomakers trabalham como freelancers. Ok. Tipo, eu vou dar no duro, vou fazer as cenas, né? Vou trabalhar. Quando chegar a minha hora, Alain, eu só preciso de uma oportunidade para fazer 10 milhões de kwanzas para mudar minha vida. Não o valor que eu almejo. Claro. Mas com 10 milhões de kwanzas, se eu continuar pobre, mano, esquece. Já é uma base para tu conseguires criar uma autossustentabilidade. 10 milhões é muito, 5 milhões de kwanzas, mano, para eu mudar a minha vida. Uau. Sabe qual a diferença que existe entre... Se chegasse alguém e te desse 5 milhões de kwanzas, a tua vida estaria top. A minha vida mudaria, mano. Uau. O que é que tu farias? Estás a ver? É simples, mano. Eu investiria no que eu faço. Encontravas uma Denise? Nada, mano. Esquece esse mambo. Esquece. Sabe por quê? Mano, mulher gosta de homem. Mulher gosta de destaque. Estás a perceber? Mulher gosta de destaque. Razão pela qual muitas delas procuram homens que estão lá em cima, mano. Estás a ver? Tu procuras mulheres que estão lá embaixo? Não, mano, não é isso. O meu trabalho, por sua vez, vai trazer isso. Estás a ver? E é mesmo nessa cena que eu quero chegar. Chegaste. É nessa. Estás a ver? Eu ainda que eu quero chegar. Porque não vou tocar neste assunto agora, porque sei que, de certa forma, já estás a entrar por essa vibração, mas calma, keep calm. Mas eu estava a dizer uma cena. Vê. Sabe qual é a diferença que existe entre videomakers conceituados em Angola e eu? Os clientes. Só. Tu queres ser um malef, mano? Não, mano, eu não quero ser malef. Mostra-me um videomaker em Angola, né? Eu respeito. Respeito todos. São fodas, eu aprendo. Eu tenho um contato com Pessimista, Felicheck, Ailé dos Santos, os da nova geração que são mesmo fodas.
Eu respeito. São maus. Têm as suas particularidades. Mas a diferença que existe muitas das vezes entre esses videomakers e eu é mesmo só o cliente. Imagina. Eu vou gravar. Não é qualidade. Calma. Não, eu vou porque, gravar. pô, mano, tu vais usar materiais que eles não usam. Diferença de câmera também. Tudo bem que tu podes te ajustar numa qualidade fixe com o material Nesse exato momento eu já uso a câmera que o Felicek usa, que o pessimista usa. Qual é a marca? Blackmagic. Tu usas uma Blackmagic? Eu já estou a usar Blackmagic. Estás a ver? Então, este videoclipe que tu fizeste no sábado, usaste a Blackmagic? Não, no sábado eu não usei a Blackmagic porque não estava a envolver budget. Estás a ver, né? Vê. Mas, pô, mano, onde é que está o teu nome, mano? Não, a questão é... Então a tu câmera... gravas... Então tu vais me dizer que tu... É aquela cena que eu estava falando anteriormente. Ele dá as cenas mediante o cachê. Você vai pagar barato, ele grava com uma câmera com menos qualidade. Não, tem uma coisa. Nós temos... Se eu chegar com 5 milhões, vai gravar com uma Blackmagic. Mano, porque isso vai exigir... Não é que eu gravar com uma 250D não me vai... Tipo, eu não terei qualidade no vídeo, né? Mas, mano, quem é a pessoa e quanto é que essa pessoa me está a pagar? Estás a perceber? Mas não achas que o fluxo de pessoas também, de certa forma, ao longo do tempo, gera muito lucro? Imagina que tu tens 20 clientes. Sim. E cada um vai te pagar 150 mil kwanzas por uma produção de vídeo. Ou então, vamos lá ver, 20 clientes e cada um deles vai te pagar 100 mil kwanzas. Tu já tens 2 milhões? Se me pagarem 100 mil kwanzas ou 150 mil kwanzas, eu uso uma Blackmagic. Uau! Mas há quem usa uma Blackmagic para uma produção de 5 milhões, 10 milhões de kwanzas. Mas o meu ponto... dizer que este é um ponto positivo, é o que eu estava a dizer anteriormente. Porque tu já dás qualidade para a pessoa, mesmo sem pensar no cachê alto. Sim. Estás a ver? E o cliente final, ele acaba ficando, tipo... alegre porque vê, pô, mano, eu paguei 100 mil kwanzas e a minha cena é de qualidade. Eu fico feliz por isto, mas agora, pago-te 100 mil kwanzas e traz uma câmera que vais filmar com base ao meu montante. Tá bom, tudo bem, não paguei muito, me deixa uma cena. Só que o teu nome fica no jogo. Era isso que eu estava a dizer. Tá a dizer? Tipo, até então eu não filmava cenas com Blackmagic. E uma Blackmagic Mini Ursa é muito cara, mano. É muito cara mesmo. Estamos a falar... Tu já tentaste me fazer a mente para comprar uma destas? Não, a que eu te disse era uma 4K, aquela era básica. Não, básica no preço, aquele preço que mas o que que acontece? Estás a ver? Eu vou gravar com uma 250D. Eu estou a te dar uma qualidade fixe, uma qualidade que vai passar no afro. Mas, mano, quanto é que tu me estás a pagar? Uma Blackmagic demora 30 minutos para filmar. Não é câmera de cinema, vê. Cinema. Para as tuas curtas-metragens, filmes, passarem na Netflix, tem recomendações de câmeras. E a Blackmagic já entra. Ok. Estás a ver, né? Então, o que é que acontece? Agora, se tu pagares bem, é aquilo. Para encherem bem o teu prato, você mesmo tem que bombar. Pagar bem para ti é quanto? Isso é relativo, porque eu tenho um ponto. Se tu pagares bem o preço da produção, eu posso baixar o preço da realização. O que é isso? Nós vamos gravar um vídeo e tu chegas, mano, eu quero gravar um vídeo numa casa assim e assim, mas eu quero a tua ideia e eu vou lhe dar ideia. Nós videomakers temos ideias, vídeos que nós queremos criar. E eu chego e te digo, Alain, me dá um BMW com uma gata assim. Se tu me entregares o que eu quiser... Tem a Denise aqui. Se tu me entregares o que eu quiser, eu posso falar, não, tá bom. Eu vou baixar o preço de realização, que é o preço que tu me vais pagar por editar e filmar o vídeo. Por quê? Porque aquele vídeo, por sua vez, vai vender, vai gerar clientes. Por quê? Porque vão ver, não, tem um BMW, não sei. Quem é que filmou esse vídeo? Mas agora vamos aí. Essa é a minha curiosidade. Eu vou contratar os teus serviços para a gravação de um videoclipe. A construção do cenário já vem incluída no orçamento? Isso depende do pacote.
Por exemplo, se eu decidir, olha, quero 4 carros, quero raparigas assim e tal, então tu já tens um orçamento em que tu trazes tudo isto. Ou tudo é feito de forma separada? Sim e não. Como? Isso depende. Isso depende. Se o cliente tem dinheiro para pagar, eu vou trazer tudo. Por quê? Porque nós que trabalhamos com audiovisual temos links, temos parcerias. Ok. Agora, se tu achas que queres 4 carros e tu não me queres pagar por isso, mano, paga você. E agora eu estou numa fase, mano, que se tu queres gravar o teu vídeo em péssimas condições, eu já não gravo. Porque é aquilo que tu disseste, o nome, quem é o Lord. Quem fez esse vídeo é o Lord. Ah não, mano, vamos pegar, vamos só gravar aqui, não sei lá o que, depois vai sair bem. Quando lhe perguntarem quem gravou o vídeo, ele vai dizer... Mas também não achas que isso depende muito da realidade que o artista quer passar? Sim, isso depende da realidade, mano, mas você não vai falar sobre rabudas e latona. E você tá gravando o vídeo no Kazenga? Lá tem. Tem, mas isso é conflito, isso é conflito. Eu já gravei vídeo do Wii que tá falando na música, não, tô com uma Nike no pé, tá a usar Sebago, mano. Isso não faz sentido. Sebago é que marca, né? É do Pepelé. Não faça isso. Não, mano. Tá a ver? Eu já vi isso, tipo, tem um wiki. Ah, não. Tô a rolling no Bugatti, mano. Ei, por quê? E o carro que ela aparece com O carro. Aí vem, não tem carro, mano. Eu já gravei vídeo de um I no ano passado. Eu lhe disse, mano, pela minha experiência, eu sugiro que tu graves esse vídeo sozinho, assim. Ele disse, não, vou convidar damas, meus amigos. Mano, até o Wii que cantou com ele não apareceu. Por quê? Não sei, mano. Houve um contratempo? Não, nem marca de contratempo. O Wii não estava a ligar o telefone, não estava a atender, mano. Estás a ver? Tu tens de medir quando... Isso é para cantores. Tu estás a escrever uma música, mano. Pensa se tu terás condições de colocar isso no vídeo. Então muita gente fala de coisas que não vive. Ou Mano, fala de coisas que não tem. falam de coisas que nunca terão, provavelmente, mano. Porque se continuar a mentir, mano, tu provavelmente nem vais conseguir. E também podes ser esse mentiroso. Disseste aqui que gravas com uma Black Magic. Nos próximos contratos que ele tiver e um de vocês contratar os serviços do Lord e ele aparecer com uma câmera diferente, já começam a ver que aquilo é bungle. É bungle bang. Só que tem um ponto, eu já disse. Eu não vou aparecer com uma Black Magic se tu me pagares a menos que 150 mil kwanzas. Uau, mas vamos lá agora analisar uma coisa. Pô, mano, qual é o teu cachê mínimo para a produção de um videoclipe? Tu dás mediante a qualidade diferente, 4K, HD. Não. Graças a Deus eu não tenho essa separação de qualidade. Porque, de certa forma, por mais que o cliente não tenha, tipo assim, um budget fixe, eu preservo primeiro a qualidade 4K. Ok. Estás a ver? Yeah. Os meus vídeos... Isso para matar qualquer dúvida. Para matar. Estás a ver? Porque, pronto, pode ser um vídeo na boala, mas tem qualidade. Passa. Os meus vídeos começam a partir de 100 mil kwanzas. Uau. E vão até não poder mais. Por quê? Porque o meu preço depende da exigência que tu me vais dar. Não, quero assim. Queres assim, mano, tu vais ter que me pagar. Porque eu passo horas, mano, a editar. Eu estou a fazer o curso. Acho que tu viste. Depois de editar os podcasts, eu estava a assistir, mano. Eu pago a assinatura e graças a Deus, tipo, essa assinatura quem pagou foi o Raul Muta. Mais uma vez. Ok. A investir em mim. Pagou a assinatura, tenho mais de 30 cursos aí a fazer, mano. Uau. Tem que ter retorno. E o teu dinheiro vai aonde? Mano, o meu dinheiro... o meu dinheiro maioritariamente vai para suprir as minhas despesas e segundo, para ajudar algumas pessoas à minha volta. Não digo que o meu dinheiro vai para ajudar os meus velhos. Se eu disser isso, estaria a mentir. Atualmente o meu dinheiro tem ido para ajudar na construção de um sonho do meu amigo Giovanni,
Alguém que acreditou muito em mim também, estás a ver? E aí a gente está a lutar para criar um estúdio. Então, a gente está a filtrar todo o nosso dinheiro, todo o meu dinheiro, para construir isso, mano. Uau. Yeah. E vocês já fizeram um estudo, já viram que, uau, isso é bom, não é? Apoiar o sonho. Porque, mano, quando o Giovanni falava comigo sobre vídeos, eu estava nem aí para aquilo. Ele começou a produzir em 2018 e ele já me falava, ué, faz esse mano. Eu, nem aí. E por incrível que pareça, mano, eu caí naquilo. Então, ele foi das pessoas que acreditou em mim quando eu não tinha nada, quando eu estava a começar, quando eu quis fazer as cenas e tem pessoas que olharam para mim, esse é inteligente, está a perder tempo a fazer isso. E sobre os grandes impulsionadores que te deram força, como é que é a tua relação com os teus amigos hoje, sabendo que, pô, tu agora já sabes? Qual é a relação? Não te vou mentir, mano. Tem bué de pessoas com quem eu já não falo, mas as pessoas que me impulsionaram, sempre que eu puder ajudar, eu ajudo. Uau. Yeah. Isso é muito bom. Uhum. Mas no princípio eles não deram mão por você? Tipo, o que é que acontece? Hoje Isso- se alguém aparecer e te disser, mano, pô, preciso aprender sobre edição do vídeo, podes me dar aulas durante um mês, de graça. Isso depende da energia que eu senti por essa pessoa. Depende. Ok? Eu não chego e digo para a pessoa, não, vais ter que me pagar, não. Eu já fiz coisas de graça mesmo. Tipo, eu já gravei vídeos de graça. Até agora, eu vou gravar uns 4 vídeos de alguém de graça. Porque é por causa da energia e por causa de uma coisa. Por causa das coisas que o Raul, o Lúcio e tantas outras pessoas fizeram por mim. Eu não tinha nada. Essas pessoas acreditaram em mim. A forma que eu tenho para retribuir isso é acreditar em pessoas também. Porque eu não sou o único que passou por isso. Estás a dar um help ao Just Damn, mano. Mano, estás a ver? Não é muito, às vezes não é muito por eles, é pelo que já... Mano, 200 mil kwanzas, já te dá 200 mil kwanzas. Raul Muta pagou meu... Ele não me conhecia, mano. Em condições normais isso não tinha que acontecer. Mas eles fizeram. Mas se tu for sincero, mano, olha, eu não tenho esse mambo, eu canto mesmo bué. E tu tens talento, eu senti que esse ir aqui há algum tempo, mano. O maior investimento é em pessoas. Uau, e diz aí, quais são os artistas angolanos que tu já trabalhaste? Quais são os artistas que tu estás a trabalhar neste momento? Angolanos com quem eu já trabalhei. Até porque nunca trabalhaste com alguém de fora, né? Já trabalhei com alguém de fora. Quem? Texan. Quem Um é? cantor português. Oh, tu já és um produtor internacional. Hã? Pelo dicionário, né? Pelo dicionário, sim. Mas assim, exatamente não. E quais são os artistas? Vamos lá, fazer uma lista dos artistas que tu já trabalhaste, dos que tu mais gostaste e dos que tu menos gostaste de trabalhar. Não faz isso. Não faz Não. isso. Não cita nome, mas conta simplesmente a história, como é que houve. Eu já trabalhei com pessoas que dizem que te vou ajudar, mas não vou te ajudar, vou te dar help. Mas depois de você fazer o mambo deles, basam. Com cantores mesmo, conceituados. Eu já fiz isso. Né? Principalmente quando eu fazia design, mas eu já fiz design para famosos. Designs que já passaram mesmo aí na rede, people já partilhou. Não te deram nada, mano. Mano, nada. Mas te deram um pouco de comida, mano. Mano, Também não é o suficiente. tá a ver, vou te contar uma. Tá a ver essa Eu acho que vida? a troca que vocês fizeram foi de seguidores, não? Mano, vou te dizer uma coisa. A coisa que eu menos gosto atualmente é chegar e você me dizer, não, Lord, grava vídeo do fulano. Esqueci, só pago renda. Fulano tem que me pagar. Se é Claro. famoso, principalmente, mano. Claro. Estás a ver? Porque os famosos sugam. Estás a ver? Ah não, sou o fulano, tá bom, és fulano, vai ainda comprar saco de arroz com teu nome. Não vem, mano. Esquece isso. Pepelé. Pepelé, mano, estás a ver, né? Esse mamo tem que pagar. Por quê? Boa parte dos famosos aqui em Angola vivem mesmo disso. Você pensa que ele tá a pagar aquele fulano, não tá a lhe pagar, mano.
Chega aí, não, somos irmãos, tá vendo? Não sei lá o que, eu vou te apresentar, não mano. que, pô, Esquece esse mano, eu já não tenho mais. o número de seguidores na tua conta das redes sociais vai aumentar bastante. E aí acho Esquece que isso, eu já eles não quero consideram isso mais. como pagamento, não? Não, esquece. Eu tenho um cartões Visas e eu patrocino esse mamo. Vamos lá, olha, a conversa está a ser muito interessante, mas eu acho que seguir o nosso canal é uma das coisas boas que você pode fazer, ok? Brevemente vocês poderão acompanhar nesta semana os momentos da Denise e a rubrica Bio com Just Tem, ok? Subscrevam o nosso canal não só pelo YouTube, mas sim também pelo Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast e no Podcast Edit, ok? Para quem não conhece o Marcos, vocês podem pesquisar nas redes sociais, ele também é muito sociável e tudo mais, vão encontrar aquelas fotos de 1900 e Huawei e assim vão se ajustar e não é a realidade dele. Se verem alguma coisa anormal, não é ele, é Bunglebang. É o Pepe Lé. Sim, porque seguir o nosso canal é uma das coisas muito boas, não é, Denise? Certo. Mas isso é fome. Um pouquinho só. Vamos comprar KFC, ah? KFC. Mas Tá a morder para os quem? lábios. Aqui não tem teu namorado. É melhor ele atender a chamada para comer. Mas Não tem como. Tá a morder os lábios aqui. Calma aí, tá a verificar com alguém aqui? Porque pelo que eu sei, você e o Lorde trocam mensagem no WhatsApp. Não faço isso. Eu sei de tudo. Não. Eu só falei. De quando? Eu sou um cara informado. Eu já falei com a Denise quando ela tem um telefone digital. Acho que foram umas 2 vezes só. E os TikTokers ou os influencers. Bem frontal. Estás a ver? Quando Os influencers têm essa cena, não falam muito, estás a ver? Têm hábitos de famosos. Responder mensagem, demora. Não, Lorde, desculpa. Não vais dizer que eu demorava a responder as tuas mensagens. Eu já te enviei uma mensagem. Acho que a última mensagem foi o que enviei. Tu não respondeste. Só que eu perdi o telefone. E esse mambo é o que eu pretendo mudar. Estás a ver? Quando eu me tornar alguém influente, eu vou fazer o esforço de responder sempre as mensagens das pessoas. Eu sei que terão muitas, eu não vou conseguir sempre. Mas sempre que eu puder, mano, eu vou responder. Por quê? Porque nós temos que ser pessoas que não muito acessíveis, fáceis de acessar, mas, mano, você não sabe quem é que vai te mandar mensagem. Por essa mensagem podes encontrar o amor da tua vida, a pessoa que vai mudar a tua vida. Por quê? Porque tem sempre alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que tem tudo que você precisa. Eu respondo as mensagens muito rápido. Bem, Só depende do meu estado de espírito, depende também se eu estou a levar a sério aquela pessoa. tipo no teu caso, eu sei que 10 horas tu estás a dormir, mas tu respondes. Eu já te enviei mensagem 23 horas e tu me respondeste. Eu sou uma pessoa assim, mano. É raro, a não ser eu estou numa gravação, não sei lá o que. Não, e até falaste bem, mano. 10 horas eu estou a dormir e 23 horas estou acordado. Tu podes enviar mensagem para mim 1h da manhã, eu respondo. Eu Muitas também das sou vezes eu assim. respondi mensagens 3 horas da manhã. Eu também sou assim. Enquanto tu envias mensagem para mim 10 horas, se eu não responder é porque estou a dormir. Ou então estou ocupado naquele momento, não é? Ou então não quero mesmo te responder. Só há isso. 3 impressões que você pode dar aí. Agora, Denise é estrela, mano. É mesmo bué gato. Ela Não agora é só o caso dela. ela Tem agora mesmo, é famosa, já tem tem mesmo, os tem mesmo, momentos da tem mesmo bué Denise, guicho. hã? E o mais engraçado é que quando tá te precisar, mano, Pepele, Ei, deixa. complicado. Tá te mandando mensagem. Já tá te mandando mensagem, quer te ligar, não sei lá o Mas que, mano. agora, tu estavas a falar comigo em off, não, e tu estavas a contar algumas situações de artistas, de alguns fazedores de conteúdos digitais que são muito conhecidos cá em Angola. Pô, como é que é trabalhar com produtores de conteúdos digitais? Podes incluir também a Who Talks. Podes incluir. Vamos começar por nós. Como é que é trabalhar com este pequeno grupo? Mano. Lidar com a Denise, lidar com o Marcos. Vocês já tiveram uma rixa aí, né? Com o Marcos? O Marcos a te pedir os vídeos e não sei o quê. Não, aquilo para mim não foi. Não é uma rixa, mas ok. tu sentes, pô, esse Sui tá
Tá a pressionar, Tá bué. pressionado. Isso é típico do trabalho, porque ele no final me entende. Hã? Yeah, ele no final me entende. Mas agora, quanto influências, mano, é aquilo que eu já te falei. No cash, no deal. Porque trabalhar com influencer, se vocês pensam que se as pessoas pensam que trabalhando com influencer você vai ter metade dos seguidores que eles têm, mentira. Se você pensa que um influencer vai te dar, vamos fazer aí, 500 seguidores depois você trabalhar com ele, mentira. Tipo, no geral, e de pessoas com quem eu já trabalhei. Porque aquela, mano, vou partilhar, vou fazer isso. Mano, esquece. Tá, nem 24 horas faz no story, mano. Não, mas isso é bem verdade, porque isso também aconteceu aqui. Houve artistas, não digo artistas propriamente, porque deixa eu agradecer ao Justin e ao BC pelo sucesso que têm feito no nosso canal, pelo conhecimento que o Cota BC passou para mim e também o Justin e outros convidados que vão ser lançados por ali. Mas eu digo que há convidados que vêm para aqui que não partilham. Eles têm o desejo de participar no podcast. Mas quando o episódio sai, ele nem sequer pega no link para colocar na sua página para dizer, olha, vão e assistam a entrevista no qual eu participei. Eles não fazem isso por quê? Porque eles não querem dar aquele benefício que eles têm nas redes sociais. Por quê? Porque nem todos nós queremos ver os outros a crescer. Imagina que eu tenho 10 mil seguidores. E tu vais recomendar os teus seguidores a irem ver um episódio da Who Talks. Sim. Talvez muitos deles vão se rever em um dos episódios que foi lançado. Mas além, ouve o que eu te vou dizer. Estás a ver? Influencers só são mesmo amigos de influencers. E nem amizade. Porque eu acho que isso é uma bullshit, estás a ver, né? É uma troca de serviços. Não, é interesse. Porque se a Roma Talks viralizar, porque se eu tiver 50 mil seguidores, terá um bué de... Eu já sei quem estava comigo a comer abacate, eu já sei. Tipo, o people não sabe as dificuldades que nós passamos aqui. E a tá Denise, né? que já quer fugir. Epá, I don't know, mas... Olha, tu tens que ver, quando eu estou a mexer no meu telefone e a Denise está mexendo no cachala dela. Ei. E há dias eu admirei quando ela veio ter comigo. Ela me disse, pô, eu cheguei, eu vi assim o telefone dela, eu vi, pô, ela não sabe de outras coisas que um gajo fica a planejar e tudo mais. Boas coisas estão a vir. Bem. Mas eu vi, pô, eu já estava me sentindo forçado em fazer alguma coisa quando ela já tinha aquele telefone dela anterior. Ah, sim, o cachala. E fiquei com a corda ainda mais no pescoço. Quando eu vi a situação dela atual, eu vi, pai, será que ela escondeu aquele telefone para me dar mesmo na bochecha? Eu vi, uau, pô, aqui game tá violento. Não dormi naquele dia, mano. Não dormi naquele dia. Eu tô a ligar pro Luciano. Luciano, como é que é? Ui, aquela situação ficou grave. Tá hot, mano. Ativa o plano D. Eu vi, pô, tive que ativar o plano D. E aquilo eu fiquei, poça, Denise. Aí fiz a cena aí, vai chegar e não sei o quê, ok? Olha, e não só ela que vai receber esse presente da Who Talks pelo trabalho que ela tem desenvolvido. Agora, se ela fugir e decidir trabalhar numa outra instituição, isso é normal, ok? Mas vou-te falar mal. Sei que mas nós estamos a preparar aí uma surpresa para todos os seguidores que de certa forma vocês poderão ganhar presentes da Who Talks. Nós vamos oferecer alguns aparelhos eletrônicos para vocês que têm, não é, subscrito o nosso canal e deixado o seu like e recomendar para outras pessoas. O que é que vai acontecer? Isso vai ser um festival de alegria, que vai ser uma coisa assim. Vocês vão recomendar outras pessoas a chegarem nos nossos vídeos, deixarem um like, subscreverem o canal e a comentarem em vosso próprio nome. E estas pessoas, por sua vez, ao comentarem em nome do Lorde, não é, quanto mais recomendações do Lorde TV nos comentários, ele poderá ganhar os prêmios que nós vamos anunciar aqui. Pro time também. Bem. Mas também, estes que por sua vez vão comentar, eles também podem gerar o link e partilharem com os seus amigos e também comentarem por seu nome. Tá vai ser isso vai ser um efeito de bola de neve. Tá sabendo? E quem tiver mais recomendações vai ganhar. É assim, eu vou aqui anunciar os prêmios que poderão ser oferecidos aqui. Então vocês podem ganhar telefones e também poderão ganhar, acho que PlayStation 4
e muito provável uma PlayStation 5, ok? São um presente de cada e vocês poderão ganhar isto. E com as vossas doações, é só para dizer que as vossas doações, na sua maior parte, serão mesmo para atividades sociais. Nós vamos usar 90% das doações que vocês fazem para o nosso canal para ajudar as pessoas que mais precisam e desenvolver atividades que, de certa forma, vão beneficiar outras pessoas, ok? Então, 90% de tudo que se ganha aqui, vocês poderão ver esse benefício em vossa residência. Sim, porque estes presentes de certa forma vão poder ajudar aquelas pessoas que também estão a precisar, e os nossos internautas, ao receberem um aparelho, não é, vão poder ver mais os episódios da Who Talks, né? E não só, tu também vais ter um telefone para poder acompanhar. Um telefone em condições é um telefone normal, não é um telefone que tu já estás a pensar que é aquele último modelo. Um iPhone 14. Pepelé. As pessoas acham que não dão para ter muita liberdade. Não pode, dá que escolher. Mas vamos aí. Vamos falar de uma coisa muito importante. Tu tocaste no ponto em que o teu pai havia criado rixas contigo devido à fotografia. E quando se associa a vídeos, começa a surgir já algo inédito. Porque quando se lida com fotografias, começa-se a entrar no ramo de fotografar modelos. E quando se fotografa modelos, a gente está destinado a ver muita coisa. Sometimes. E são coisas até que eu gostaria. Eu ia gostar de ver uma coisa dessa, mas como eu tenho uma relação, deixa dizer que não é muito conveniente eu participar em coisas como esta. Verdade. Mas a Denise, como não tem, pode participar. Por que Como é me que... não. É a Denise. Olha, para quem também não sabe, pode se inscrever. Nós estamos a realizar o Vai Dar Namoro com a Denise Guimarães, ok? É mentira. Mandem por e-mail os mentira. pretendentes. Mas temos que começar com ela. próprio Temos que começar booby. com ela. A fotografia? Não. O namoro. O vai dar namoro. Não é Temos com a que começar com Denise. ela. É com a Não, Denise. começar com ela, porque ela não tem. Supostamente. Quem é seu candidato? É claro que não. Não, porque também fica Vai aguentar complicado. pedalada. Não vais aguentar. Ele não vai aguentar pedalada. Por quê? Porque não vai. São quantos cavalos? 1001 cavalos. 1000 cavalos. Lord. Complicado. O importante não é o tamanho do barco, é o movimento do oceano, mano. Titanic caiu. Grande dica. O movimento do oceano. O movimento do barco no oceano. Cheio, mano. Vai oscilando. Não tem como negar. Mas, tu tens lidado com modelos. Sim. Como é que funciona fazer fotos em mulheres mais expostas, peladas? Tipo, nas primeiras instâncias foi tipo, tu estás a fazer fotografia, também estás bem excitado. Tipo, começou a pensar, what the fuck? Não tem como não ficar. Não tem, mano. E fica, uma das coisas que mais complicado, tu estás a fazer a foto e assim não está dentro. Aquilo você começou a fazer foi assim. Uma das coisas... É muitos, nesse momento, preferem ser uma rapariga. Uma das coisas que mais me escandalizou é que houve uma vez eu estava a fazer fotografia para alguém. Essa pessoa mudou na minha frente. É bom. Mas era uma dama broca. Tipo, eu fiquei assim. É mesmo só para fotografar? É um mamo fixe. Mas também por conta disso, tive vários problemas. Momento só. Quando bater o time, podes desligar esta, ok? Mas estavas a dizer... já tive problemas na relação, já terminei relacionamentos. Não só por causa de mulheres, também por causa do meu estilo de vida. Como é que é o teu estilo de vida? Mano, eu posso ficar uma semana fora de casa. Eu posso ficar bué time sem responder tuas mensagens. Por quê? Porque eu estou focado a fazer uma cena, estou a trabalhar. Em 2022 eu saí com o Raul, fomos para Kwanza Norte. Fomos fazer vídeos e fotografias, mano. E aí eu estava num relacionamento com alguém.
Eu quando cheguei em Dallas, nós estávamos em Cabinda do Gulungo. E lá não tem rede, mano. Mas é um local que não tem rede, mas bué. Paisagem, um monte. Olha, eu estava muito excitado com o que eu estava a ver. Era uma cena muito foda, nunca tinha visto. Quando eu cheguei em Dalatando, era o local em que nós íamos para... Era a cidade, né? Íamos para pegar algumas coisas. Mano, 30 mensagens no WhatsApp. De quem? Da Baby. Sabe que você viajou. Sabe que você lhe disse, olha, eu vou estar num local que não tem rede. Yeah. Terminamos a relação porque o meu estilo... Eu posso ficar... Cheguei agora, aqui a alguns minutos, ir embora. É humano, mano. Somos movidos por isso. Para além do amor, é humano, é o compromisso. Não, mas tu também tens de ter tempo para a tua gata, mano. Sim, assim, mas a minha gata, teres... a minha gata tem de saber que o gato dela tá sempre fora de hora, tipo, tá sempre nos telhados aí. Não, calma aí. Eu tinha um gato em casa e até tinha hora desse gato sair. E eu até ficava estressado quando esse gato saísse. Eu fechava as janelas, mano. Mas uma coisa que eu digo, eu não sou namorado para mimosas. Uau. Eu não sou Imagina que a tua mulher Uhum. ou a tua namorada fosse desse tipo. Como é que tu ias reagir? Não sei. Mas eu tenho muito cuidado para não escolher alguém que também passa tanto tempo fora de casa como eu. Uau. Então logo tu não podes desejar algo que tu não queres que ela tenha em você. Estás a ver? Tem que ser igual. Tipo, Da mesma forma que tu Uhum. ficas tanto tempo fora e ela aceita, é da mesma forma que você deve aceitar. Porque esta de estar muito tempo fora cria muitas situações. mas tem o caso. Eu já escolhi um estilo de vida. Eu já saí da casa dos meus pais por causa disso. E dizem que mulher muda, mano. Eu não sei se tem uma mulher que vai mudar essa tipo, minha ideia, tá a ver? Se você não me É aceitar... porque não encontraste alguém que de certa forma tenha que tenha te motivado bastante. Não, eu posso, tipo, reservar sempre tempo para a família, né? Mas eu vou dizer uma cena. Eu quero viver disso, eu quero morrer com isso. E a minha namorada, a minha mulher, tem que saber disso. Pepele. Pepelé. Yeah. Daí que a mulher tem, tipo, tipo, a necessidade de tu saberes escolher. Porque eu não sou homem de tipo, que a mulher, não, vou ficar com o Lorde, não sei lá o quê. Tem que saber o que quer, porque eu já vou te dizer, olha, mano, é assim, tem dias que eu fico fora de casa, eu estou a chegar, estou a fazer isso, estou a fazer. Aceitas? Aceito, mas depois começa, não me ligas, eu não tenho tempo para ficar 24 horas a falar com alguém. Mas, Boss Denise, tu esperarias entrar numa relação assim? Não. Tipo, tem uma coisa, estás a ver? O dinheiro Abafa. seduz. Será? Pra O mim dinheiro não. seduz. Pra mim não. Para ti não, mas tu não me vais dizer Mas que tu quando vais... dizes que o dinheiro seduz, o que é que estás a dizer? Eu estou a Pegar tentar o dinheiro dizer... e dar na gata e para resolver os Não, problemas? eu estou a te dizer que tirar, tipo, você pode amar mesmo um bué, se não tiver caixa na relação, isso é complicado. Tipo, ela tá aí, tá sem encaixar lá. Se ela tivesse namorado dela é Ela não está sem encaixá-la, ela tem tipo, um ela tem um cachá. cachala, né? Mas se ela tivesse um namorado, mano, o namorado ia estar bem impressionado. Se você que trabalha com ela, Thais, imagina o que partilha a cama com ela. Vai me dizer que não. Che, qual é a ideia? Não. Mulher Não, só mas reclama. calma aí. Não, mas ele. calma aí. É assim, mas o Lorde não deixa de ter razão. É Não, verdade. esta parte não vem aqui me dizer que não tem razão, não sei o quê. Porque, pô, mano, você disse algo que eu tenho razão, eu já estou pressionado. E eu nem sou namorado. Sim, você não wiki bate. Não. Yeah. Você não é um wiki bate. E já estás assim. Imagina o Wii. Mano, Oficial. não vais comer. Não, isso é verdade, mas também fica feio, que é um hábito. Eu acho que tem se tornado um hábito das mulheres. Eu ainda hoje, isso aconteceu, um amigo estava a falar comigo. Ele disse, pô, mano, conheci uma rapariga
que até então parece ser interessante. Já quer dinheiro. E Essa a história- moça mandou um áudio para ele, fixe, pô, tu a precisar de 10 mil kwanzas, podes me mandar um levantamento sem cartão? É sobre isso, mano. Ele estás a disse, ver? pá, ele deu o coro que não tem não uso o Express. Uhum. E só tem... Ela vai te dar outra depois- opção. Ele disse, não, só tenho dinheiro em mão. E ele me ligou e me disse, pô, mano, vou chamar a gata, vou fazer o meu movimento, vou lhe dar aquele coro que eu vou transferir o valor e já está. Também pelo menos consegui o que eu queria. Sim. Depois a dama enviou mais um áudio para ele e disse, olha, fiz as contas e para além dos 10 mil vou precisar de mais 5 mil kwanzas porque preciso comprar uma blusa. Pô, e eu disse no brada, mano, esse valor só tende a subir porque daqui a pouco vai dizer que aumenta mais 5 e vão completar 20 mil. E ele disse, tenho esse valor em mão e tudo mais. E a dama disse, na boa, eu venho ter contigo às 18 horas. Sabe o que eu disse na dama? Tá fixe, tu vens às 18 horas para minha casa, mas só vai ser da minha casa 1h da manhã. Bem. Porque eu vou executar tantas vezes que eu disser, chega, a dama fugiu. Podem, tipo... Bem direito. Yeah, podem achar que isso seja errado, mas geralmente, atualmente, relacionamento é toma lá da que as mulheres estão a vender o corpo. E os homens Porque estão a vender o Eu quê? admito que sim, Mano, é verdade. Tipo, os homens estão a vender o quê? Os homens estão a comprar desejo. Estás a ver, né? Tipo, tá a comprar a satisfação, estás a ver? Porque como é que você vai conhecer alguém? Em uma semana já estás a lhe pedir 10 mil kwanzas. Você sabe como é que se ganha 10 mil kwanzas? Você pergunta numa prostituta como é que ela faz 50 mil. Qual a diferença entre uma dama que chega e te pede 30 mil para fazer o cabelo e uma prostituta que tu lhe vais pagar 30 mil kwanzas? Qual? Não, e nesta senda... Tem de 2 mil na dira, mano. No sistema, Estás a mano. ver? Mas você costuma frequentar essas cenas. Como é que você sabe os preços? Não é que tipo, eu não quero passar aqui Mas também agora no WhatsApp tem muitos grupos, mano. Mamo baixou bastante. Eu tenho um amigo que me Tá envia tipo sempre os Africell, vídeos, mano. eu fico, uau. Esse mamo tá não. tipo Africell. Mas agora, nessa senda de raparigas e tudo, mas tu já recebeste propostas inusitadas. De tipo o quê? Faz 10 fotos para mim que eu dou-te alguma coisa. As mulheres nunca chegam assim, esperam sempre que tu des o primeiro passo. Uau, já chegaram assim a ti? Tipo, ela não vai chegar, mas... Tipo, uma dama que quer fazer um work... Primeiro chega a te pergunta, gravar um vídeo é quanto? Fazer foto é quanto? É 50 mil. Ah não, eu quero fazer assim. Nós homens já sabemos quando é que a mulher quer... E também E a pode ser mulher impressão também... tua. Não é impressão, mano. Não é impressão. A mulher quando quer entregar... Homem que homem sabe. É verdade, mano. Eu fiquei sem palavras. Yeah, mano, mas é verdade. Estás a ver? É verdade. Mas já alguma vez fizeste algum teste de sofá? Pô, mano, Não. estás fraco, Mas estás tem a uma coisa. precisar. Não. Algo- Não. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. Nunca fizeste? Eu já me relacionei com pessoas com quem eu já trabalhei. Como? Uau. Porque uma coisa é tu trabalhares com a pessoa, Pra tirar outra coisa... fotografias de graça. Não, outra coisa é tu teres uma relação. Eu aprendi que mais do que profissionais nós devemos ser humanos. Tem pessoas que tu olhas, poças, eu só quero ter uma vida, eu só quero ter um relacionamento profissional com essa pessoa. Ok. Fora daí, se a gente continuar a conversar e não sei lá o que rolar, para mim rolou. Eu não tô a te comer, porque eu trabalhei contigo. Foi o trabalho que nos uniu, mano. Estás a ver? Foi o trabalho que nos uniu, mas eu não tô a te comer porque eu te fiz fotos. Uau. Então aqui estás a mandar uma indireta para Denise. Então o trabalho vos uniu. Não. Esquece esse mambo. Ela tá falando de tamanho do barco e o coroa. Esquece esse mambo, Pepele. Não, o tamanho do barco, nesse caso, ela está se referindo ao budget. Olha, estás a ver. Porque já dizia... Não, já, vamos lá ver aí, Denise. Nós estamos a lançar aí o Vai Dar Namoro Contigo. Não existe Mas isso. qual é o tipo de homem que tu achas que... No final vai acabar com os o homem que candidatos- tem dinheiro. Não, vamos ver, mano. Não. Esse é o teu ponto de vista. Vamos lá ver aí. Qual é Esquece isso. os critérios que tu tens estabelecido para que eles possam chegar e dizer não, este tem. Vamos lá, lança aí 3 tópicos. Estás a ver? Tem que ser Jesus amado. tem que ser alto,
Careca. Esse tempo mais. Não. Hã? É Não sobre posso quê? especificar. Estás a ver? Ela nem quer especificar por quê, mano. Sabe o quê? Tem que ter 100 mil na conta. Mais Alain. que isso. Mais que isso. Vai chegar um time, estás a ver? Pepelé. Tipo, vocês podem começar, ouve só, vocês podem começar um relacionamento, amor daqui, amor dali, incondicional, mano. Mas quando começar já, tu a precisar e você não tiver, mano. A Por isso fase é que o do Marcos- precisar é forte. Por isso é que o Marcos... Tá Esquece querendo tirar o isso. pé. Eu te Tá querendo apoio, tirar mano. o pé. Eu te apoio. É o... Por quê? Eu já tive num relacionamento, Olha, mano. Por isso é que dizem que a relação no princípio É é, doce. tudo uma... É um mar de rosas. É um mar de rosas. Quando começa a surgir as situações, é onde tu começas a ver os que querem fazer parte e as pessoas que não querem fazer parte. Alain, deixa só te explicar uma coisa. As mulheres ou as pessoas são como um mundo que nós precisamos explorar. Tem gata mesmo bonita que eu já me arrependi de estar a namorar com ela, porque a quantidade de problema. Você só precisa ficar um mês com essa pessoa. Vão te apresentar, tá a ver ficha da AGT com bué de imposto para pagar. Ah, não preciso disso, preciso daquilo. Olha, o meu tio, tá a ver? Já não tá mais fazer isso, então qual é o problema? Tá a ver? Eu tive um relacionamento que eu terminei porque eu não dei 18 mil kwanzas. Uau. Xê! Isso é a Denise, essa. Tá vendo? Ah, não. Você vai me precisar. Oh, minha namorada tá me falando, vai me precisar. É aonde? É aonde, mano? É naquela hora. Não tá a te dar. Oh, é de pagar. E o problema é que ela cancela tudo. Oh, ela mano. fecha tudo, fecha as Até portas até beijo você não tá recebendo, mano. Você tá sentindo. Ah, não tá vai se bater. Oh, aí, mano, fica assim. Porque eu pago renda. Tá a ver? Eu pago renda. Vais bazar no quê? No... Não, fonte. graças a Deus eu nunca tive, nunca me envolvi. Se eu já me envolvi com uma prostituta, não me cobrou, mas nunca, tipo assim, fui pagar, tá sabendo? Yeah, é basicamente isso. Não. Vai entender? É necessário. Mas eu nunca fiz isso. Eu tô a dizer porque tem mulheres que são prostitutas, mas namoram, Claro. tá sabendo? E é basicamente isso. Elas têm isto como seu modo de vida. E... Eu não sou uma pessoa que acha que a mulher não pode receber dinheiro, Pode, mas desde mas que tem uma seja coisa, Alain. merecido. A dama tem que saber. Eu sou um tipo de rapaz. Já estás a ver a Denise está a dizer que o homem não pode ter só 100 mil. Eu não quase, fico tem com que a ser- Denise, vai me desculpar. Por quê? Nessa senda de ideia, não. Por quê? Sabe por quê? Porque eu sou um rapaz que está a viver a vida. Gosta de verificar 5 vezes por semana. Não. Até não é sobre isso, mano. Eu já estou a viver uma vida de mais velho. Como? Eu falo, eu pago renda, eu compro tomate, eu reclamo com a tia na praça. Olha, há coisas que eu não posso contar da Denise aqui, mas a Denise já está um passo mesmo boa à frente. Ela pode estar à frente. O que acontece? Quando uma dama me fala, ah não, preciso de 30 mil kwanzas. Pô, aumentar mais 10 mil é dinheiro da minha renda. Aumentar mais não sei lá o que eu tenho que pagar a internet. Não é que isso é mais importante que a minha namorada. Agora a minha pergunta, o que a minha namorada dá? Só sexo. Beijo, carinho. Esquece esse mambo. Tem mulher, tipo, é aquilo que já estão falando de prostituta. Se é só sexo, ou masturba, ou vai nas prostitutas. Porque boa parte das mulheres atualmente só sabem dar isso, sexo. Depois de sexo já não tem mais nada. Denise, desculpa, só sabem mesmo dançar no Mas TikTok. eu pelo menos tenho o privilégio. E olha só, e rebolar que é bom. Só sabem rebolar mesmo no TikTok. Porque Não, na hora... eu até tenho o privilégio Oh. de dizer que eu até tenho uma boa relação com a minha namorada, porque Sim. é muito fixe. E ela, de certa forma, tem agregado muito, porque nós conversamos bastante. E às vezes, tipo, Alain, não é que, tipo, você, um homem espera uma mulher que lhe dá também dinheiro. Eu já tive namoradas que faziam isso. Mas é que, tipo, tem namorada que você fala, olha, amor, eu estou a pensar em comprar uma câmera ou montar um estúdio. Ela só está falando, aceito. Isso não é apoio, mano. Mas vamos aqui entrar agora no processo de produção que tu tens nas tuas curtas-metragens. Bem. Pô, tu já foste entrevistado pela TPA, tu já participaste no Unitel
Angola Move. Angola Move, pô. Como é que é participar nesses eventos? Tchê, mano. Unita Angola Como é que é o teu Move. processo de criatividade? Só dizer que tem boas de cenas é mentira. É o que eu já disse. É o que eu já disse, né? Pelo simples fato de eu ter assistido National Geographic e ter contato com vários filmes e tal, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é que isso decorre. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu investigo muito e eu aprendo com o que eu vejo. Então é muito simples, eu só pego o que eu vivo na primeira, na segunda, na terceira pessoa e reproduzo. Só isso. E depois vais contactar os figurantes. Contactar amigos e não sei lá o que. A curta-metragem que me levou para o Angola Move, por mais incrível que pareça, só gastei 300 kwanzas. De táxi. De táxi. O ator vive na multiperfil, pegou até aqui na banda. Filmamos aquilo em 1 hora, não sei lá o que Mas e onde é tal. que foi feita a filmagem? Foi aqui na rua da Nova Assembleia Nacional. Aí para quem Ok. tá a descer para a Coreia. Ok. 3 horas fiz aquele mambo. E eu já vi. E eu nem queria participar nesse concurso. Eu tinha um amigo que viajou, gastou bilhete de passagem ou bilhete de não sei lá o que. Fizeram uma produção bem grande, mano. Nem foram aprovados na primeira seleção. E o que é que faltou para tu ganhares? O que é que faltou para eu ganhar? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu fui lá. Chegou um momento que eu quis ganhar. Mas eu gostaria muito que a equipa do Edgar Cláudio ganhasse. Infelizmente também não foram eles que... Eles são mesmo duros. Estás a ver tipo de week você olha, pô, eu quero chegar aí. É tipo, eles ganharam, não tem batota. Estás a ver? Então, para mim foi Eles isso. foram os vencedores? Não foram. Uau. Quando o Edgar, tipo, o time do Edgar Cláudio não vence, mano. Eu fiquei muito feliz por estar a concorrer, fazer parte desses 5, mano. É uma cena muito fixe. Eu tive com Silvio Nascimento, Henrique Narciso Dito, Primeira Dama, mano. Eu quando entrei, eu falei, pô, Sasha, aqui é o meu mundo. Eu quero mais. Eu vou Uau. conseguir. E tenho ouvido dizer que tu estás a lançar um documentário, uma curta-metragem que vai passar pela TPA. Nós estávamos a fazer uns deals para um gajo ser criador de conteúdos para TPA. Nunca disse isso a ninguém. Mas provavelmente as minhas curtas-metragens vão passar a ser conteúdos para TPA. Ou seja, vão ver muita curta-metragem minha na TPA. Uau. Mas isso é para aqui a algum time. É a razão pela qual eu tenho que criar mais conteúdos, né? Tenho que criar mais conteúdos. E nós vamos... A Roma Talk vai criar um documentário com a gente. Perdão. Eu vou fazer um documentário com o Matheus Ngunza, um TikToker. E aí a gente vai trazer algo muito, muito, muito fixe mesmo. E eu sei que as pessoas vão gostar. Uau, epá. Deixa aí os teus agradecimentos, vamos nos despedir em conjunto, não é? Vamos começar pela dona do mês, que é a Denise. Então, amanhã é dia 8 de março, não vais a um show, a um jantar romântico com aquele que com não quem? existe. Não irei. Vou estudar amanhã. É. Infelizmente. Pelé. É Pelé. Mulher séria. Mas vai é sério, eu vou estudar. estudar mesmo. Sim, ela é séria. A Denise é séria, eu não falei aqui. Não, ela Yeah. merece. Vamos lá, deixa os teus agradecimentos. Agradeço primeiro a Roma Talks por conceder essa oportunidade da entrevista. Tipo, diferente de muita gente que pede solicitação no final diz que lhe convidaram. Eu não fui convidado. Eu solicitei, eu disse, não, eu também quero fazer, dar uma entrevista. Porque é bem estranho, você entra num programa, ele paga pra estar lá, pra falar, obrigado pelo convite. Quem te convidou?
Não, mas tu tens que explicar bem, porque tu aqui não pagaste nada. Eu não mano. paguei, mas eu estou a dizer, tem não, obrigado pelo convite. Ela ainda me convidou, eu pedi. Tá a ver? Não, e também gera uma obrigação nós Sim, trazer aqui. sim, Até mas porque nos próximos dias vocês também terão aqui o Marcos, terão aqui a Denise, terão aqui o Helênio. A Denise vocês já estão a ver, não é? Estão a ouvir nesse caso pelo áudio. Mas se querem ver, vão no TikTok dela, subscrevam, vão no Instagram dela, subscrevam e vocês poderão ter maior acesso com ela. Aqui vocês poderão ouvi-la na regi, que é aquele microfone que está na regi. For you. Denise Guimarães. Denise Guimarães. Ela é a única escura que está aí. Yeah. Então é mais ou menos assim. agradeço também a... Como é que chama? A Trace é que faz essas peças. Aqui não é tipo na TPA, né? Que barram publicidade. Mas, é TVzinho embaixo. A Trace faz isso. Quem quiser pode pesquisar aí. Agradeço a todo mundo que acompanha os meus trabalhos, a Ghetto Records. E pronto, sigam-me no Instagram LordOvermakers_Pro e nas outras redes sociais. Uau, Denise, Já então. agora, pessoal, sigam-me em todas as redes sociais, menos o Facebook, todas não, menos o Facebook. Denise Guimarães a no voz da Instagram, Denise, sim, Guimarães senhora. no TikTok. Sim, senhora. Ok. Vamos, diz aí. Aquela voz do Que apoio ao mais? cliente. Sigam a Denise em todas as redes sociais, ok? Mas por que não no Facebook? Por quê? Por que não? Já não uso o Facebook há um Por bom quê? tempo. É Pepe Lé, Por quê? então vamos lá. É bom inglês. Então, para nos despedirmos, eu vou pedir a vocês que tenham dado aquela força no canal, que continuem a dar essa força. Partilhem. É muito fácil vocês partilharem, porque eu vou vos dar uma dica agora. Para aqueles amigos meus que não partilham, uau, é muito bom, vocês estão a ver o barco andar, mas quando ele estiver no alto mar, não esperem que vocês farão parte, ok? Porque se vocês querem fazer parte da Whole Talks, vocês têm que mostrar o vosso desejo neste momento. Por quê? Porque eu mostro o meu desejo de poder enviar o link para vocês darem aquele suporte nos conteúdos e comentarem. As vossas críticas vão nos fazer crescer. E os vossos comentários também, de forma direta ou indireta, vão fazer com que nós cresçamos. Para aquele grupo de pessoas que trabalham para a Whole Talks e não têm partilhado, que partilhem mais e continuem a fazer esse trabalho bom que estão a fazer. Tirando os que usam cachola. Dizendo aí melhoras para o Helênio Nascimento, não é? Certo, Ele que melhoras, nesse caso está a sentir-se um pouquinho mal. Hoje nós temos aqui o nosso homem da Helênio Pay, Nosso agente. nosso responsável aqui. Nossa, gente. Nosso agente. Mandar um abraço para o Luciano Soma, ele que está em França, que tem sido nosso representante internacional. Nós já estamos em França, mano. É internacional. Nós já estamos a internacionalizar as cenas. Então, dizer que este grupo vai crescer mais. Então, fiquem atentos na Who Moment, os momentos da Denise, bem como a bio. E vai estrear também nos próximos dias que nós vamos começar a desenvolver o documentário que nós vamos trabalhar com o nosso Lord Overmakers. Bem, Ok? Então, até já. Beijos para todos vocês. Esperem que Beijo. eu não vou estar interessado em nenhuma outra rapariga, porque eu já tenho a minha namorada, ok? E ela sabe quem é. Oh, Então, my God. até já para todos vocês.